Amados irmãos, quero dizer que é uma alegria mais uma vez poder estar compartilhando algumas coisas, algumas cargas que Deus tem trazido ao meu coração. E em especial, nesta manhã, o Senhor trouxe à minha memória uma passagem da palavra dele, que está em 2 Coríntios 8, quando o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho àqueles irmãos a respeito dos irmãos que estavam congregando nas igrejas que estavam na região da Macedônia. Paulo, ele faz referência a esses irmãos e ele diz em 2 Coríntios 8, vou ler alguns versículos aqui com vocês, o seguinte: no versículo 1 ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo estava dando um testemunho desses irmãos. Ele estava afirmando, estava testificando que havia sobre a vida daqueles irmãos uma graça que foi derramada pelo alto, que foi derramada do trono de Deus. E ele segue dizendo: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, da sua alegria. Essa igreja, ela não era uma igreja que estava passando por um momento fácil. Eles estavam passando por tribulações, eles estavam passando por lutas, por sofrimentos, não é? Isso dá pra gente uma ideia mais ou menos do que a gente tem vivido hoje. Quantos estão sofrendo? Quantos estão passando por tribulações nesses momentos de reclusão, nesses momentos de recessão, nesses momentos de desemprego, nesses momentos que muitas pessoas que dependiam do seu trabalho diário, do seu dia a dia, que não são trabalhadores formais, que trabalham no dia a dia fazendo faxina, saindo para poder vender algo. Esses irmãos, essas pessoas estão sem absolutamente renda alguma, estão passando por grande tribulação. E eles dizem assim: como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, e como a sua profunda pobreza, eram irmãos pobres, não eram irmãos abastados. Mas Paulo diz que na sua profunda pobreza abundou em riqueza, uma palavrinha, amados, que faz toda a diferença: a sua generosidade. Paulo segue dizendo desses irmãos o que estava do coração deles. Como é que era a motivação do coração desses irmãos? No versículo 4, ele diz assim: pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Aqueles irmãos necessitados repartiam aquilo que não tinham, repartiam o pouco que tinham e até indo adiante com aqueles irmãos, outros necessitados de outras localidades. E eles não pensavam em si mesmos, eles queriam ver suprida a igreja do Senhor em qualquer parte que fosse. E Paulo diz, pedindo-nos com muitos rogos, ele diz assim: olha, nós estamos necessitados, mas por favor, nos deixem ajudar. E ele segue dizendo: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqueles irmãos, eles foram adiante, eles extrapolaram. Eles não fizeram apenas o que esperavam que eles fizessem, mas eles foram adiante. Mais lá adiante, no versículo 9, Paulo fala: pois já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aí Paulo faz uma referência e uma comparação desses irmãos à atitude que havia no coração de Cristo Jesus. E mais lá no versículo 13, Paulo diz: mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão.
mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Meus amados, Paulo quer nos ensinar, não só nos ensinar, mas nos animar a que possamos exercer e exercitar essa característica do alto, que é a característica da generosidade. Não se permita saber que teu irmão está passando necessidade. Não se permita se omitir diante de oportunidades de você poder abençoar a outros, de você poder ajudar a outros, de você poder servir a outros com a tua vida e com os teus bens, com as tuas posses. Amados, sejamos diligentes, sejamos generosos, exerçamos a liberalidade em nossos corações. Com certeza, o Senhor vai nos abençoar, não vai deixar faltar a nós o pão de cada dia. Que o Senhor possa nos dar esse olhar, que o Senhor possa nos dar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nossa perspectiva em olhar a igreja, em olhar essa situação pelo qual nosso país está atravessando, seja uma perspectiva dos céus, seja uma perspectiva de Cristo. Que Ele mesmo nos abençoe.